Sejam muito bem-vindos, meus caros, e nos últimos dias vimos em França que a democracia só é respeitada se a maioria for de esquerda, porque, meus caros, o partido mais votado de França, o Rassemblement National, acabou por não conseguir apresentar nenhuma ou não conseguir aprovar nenhuma das suas propostas, porque todo o Parlamento está unido contra o Rassemblement National e, portanto, a democracia é a democracia QB. Depende verdadeiramente de vocês terem ou não uma maioria que não depende obrigatoriamente de vocês ganharem eleições ou de serem o partido mais votado, e isto é um dos paradoxos interessantes da democracia, que é estudado por vários politólogos, o partido com mais votos não conseguir aprovar um projeto de lei. Isto parece contraproducente dito desta forma, no meu entender, mas em ciência política nós vemos que, efetivamente, as circunstâncias democráticas podem fazer com que o partido mais votado consiga, ou não, depende, aprovar propostas, e não deixa de ser curioso e para mim é interessante do ponto de vista da ciência política. Vamos ver, meus caros, o que é que se passou verdadeiramente em França e o que é que o Rassemblement National tentou apresentar que não foi aprovado. Ora, temos Ariane de Marine Le Pen contra a obstrução de projetos de lei cruciais na Assembleia. Ter um grupo maior de parlamentares da direita nacional não muda o jogo. Na quinta-feira, 31 de outubro, o Rassemblement National teve um dia para apresentar o seu projeto de lei à Assembleia Nacional de França para votação. O dia terminou com uma série de fracassos, demonstrando que todos os partidos políticos estão unidos na sua oposição ao partido de Marine Le Pen, independentemente da urgência das questões abordadas. Portanto, lembram-se do que se passava em Portugal com o Chega no mandato da maioria absoluta de António Costa, em que todas as medidas eram votadas contra, única e exclusivamente porque diziam Chega no início da folha. Temos o que se passa neste momento, é exatamente igual ao que se passa em França, com a diferença de que o Rassemblement National foi o partido mais votado. E pode parecer que não, mas efetivamente isso deveria fazer alguma diferença, acho eu. Várias vezes ao ano, em grupo parlamentar, tem-se a oportunidade de apresentar os seus próprios projetos de lei para a votação da Assembleia Nacional. O dia 31 de outubro foi dedicado ao nicho parlamentar do Rassemblement National. O partido liderado por Marine Le Pen e Jordan Bardella tinha escolhido deliberadamente submeter textos aos parlamentares para consideração, que provavelmente atrairiam um grande número de votos, seja na direita ou na esquerda, dependendo do assunto. Mas a hostilidade ao Rassemblement National venceu e nenhuma vitória legislativa foi registada no fim do dia de um difícil debate. Portanto, meus caros, nós vemos o completo desprezo e diria mesmo, utilizando esta expressão um bocadinho estrangeirada, digamos assim, uma falta de fair play, digamos assim, quando o tema é discutir propostas com o Rassemblement National, até porque nós vimos na tomada de posse dos deputados, nós vimos que houve membros de outros partidos que se recusaram a apertar a mão aos deputados do Rassemblement National e, portanto, isso demonstra claramente uma hostilidade ao partido, quando na verdade não deveria ser assim. Quer dizer, eu já vi inclusive o Chega, e confirmado pelo Paulo Raimundo, mas eu já tinha visto, mas eu acho que tem sempre um valor diferente quando é confirmado pelo líder do partido do outro lado. Bom, Paulo Raimundo, mas nós aprovámos propostas do PCP quando achámos que as propostas do PCP seriam boas para o país, coisa que o PCP se arroga de ter feito o contrário. Celebra o facto de terem votado contra todas as propostas do Chega, independentemente da sua qualidade legislativa ou prática. E, portanto, eu acho que é importante dizer que quando falamos destes partidos, há uma espécie de união, digamos assim, de todo um parlamento, e não falamos só da esquerda mais radical, falamos também dos centristas, nomeadamente o partido de Emmanuel Macron, que votam contra o Rassemblement National pelo facto de ser o Rassemblement National a apresentar a proposta, quando isso não deveria ser o caso. E, portanto, eu acho que isto mostra mesmo uma infantilidade da política em França, e também mostrou uma infantilidade da política em Portugal. Eu acho que as propostas devem ser votadas pelo que são e não por quem as apresenta. Quer dizer, eu acho que isso é completamente ridículo. O dia começou com uma proposta para revogar a reforma previdenciária, mas o projeto de lei já tinha sido previamente esvaziado pelo trabalho feito no comitê. Os esforços do Rassemblement National para restaurar o texto à sua forma original foram rejeitados pelo Presidente da Assembleia com base no custo para o erário público. O relator Thomas Ménager atacou a reforma como injusta e sem sentido e denunciou o sectarismo da esquerda, que se recusou a apoiar o texto no comitê, embora seja oficialmente a favor de revogá-lo. Uma batalha que está em andamento entre o Rassemblement Nacional e a coligação de esquerda para obter a revogação da reforma previdenciária. A Nova Frente Popular, por sua vez, apresentará um projeto de lei de revogação durante o seu próprio nicho parlamentar no dia 28 de novembro. O Rassemblement Nacional anunciou que não hesitará em votar a favor do texto da Nova Frente Popular. Mas é verdade. Vocês reparem que se há alguém neste momento, se há partidos neste momento
momento com tendências antidemocráticas na Europa são precisamente os partidos que partem de um pressuposto de superioridade moral e que acham que por aprovar propostas de determinado partido passam a ser extremistas ou passam a normalizar, quase como se, por exemplo, em Portugal, a normalização de um partido não dependesse apenas de 2 órgãos e nenhum deles é partidário. Estamos a falar do Tribunal Constitucional e do povo. São os 2 órgãos que têm que legitimar um partido. O Chega não precisa de ser normalizado pelo PSD ou pelo PS. O Chega foi normalizado pelo Tribunal Constitucional e pelos votos atribuídos ao partido pelo povo. E, portanto, ninguém precisa da vossa normalização para coisíssima nenhuma. Vocês não mandam, não são o topo da moralidade em partido, em assembleia nenhuma. E, portanto, Tribunal Constitucional e povo validam um partido. O Tribunal Constitucional legalizou o partido. O povo legitimou o partido democraticamente. Que mais normalização é que um partido precisa? Sinceramente, não consigo perceber. É puramente ilógico e ideológico, diria mesmo, estas pessoas votarem contra propostas que vão eles próprios apresentar. Quer dizer, isto é risível, é do mais ridículo que existe. Outro fracasso foi a retirada sem votação de um projeto de lei sobre a deportação de criminosos estrangeiros. Não, a imigração não é uma oportunidade, disse o deputado do Rassemblement Nacional antes de apontar os perigos da imigração em massa em França. A imigração desordenada, massiva, irracional e fora de controle é um problema e obviamente você sabe disso, acrescentou Marine Le Pen no centro de uma discussão violenta entre o Rassemblement Nacional e a esquerda. Portanto, meus caros, nós já temos aqui vários exemplos, inclusive em Portugal, de que estes partidos que se dizem democráticos e que se dizem preocupados e defensores da democracia são única e exclusivamente ideológicos e fazem do combate a estes partidos uma bandeira, à semelhança do que se passou anteriormente em Portugal. Antes, todos os partidos que não tivessem o rótulo ou que não tivessem no currículo o antifascismo, digamos assim, nem sequer eram políticos que pudessem entrar no debate político. Aliás, o Dr. Jaime Nogueira Pinto diz aqui num livro, eu inclusive até tenho aqui o livro, até vos posso mostrar. Neste livro, que eu acho que vale a pena ser lido, e já agora fica a recomendação, estou mesmo a terminar, é um livro que gosto imenso de uma pessoa que tenho o prazer de ter a sua amizade. É um livro que mostra claramente que Cavaco Silva, por exemplo, foi o primeiro a não estar preocupado com esse histórico ou com esse currículo antifascista e a apresentar-se como uma pessoa com algumas propostas. E se vocês virem nos debates, por exemplo, lembro-me agora, por exemplo, do debate de Cavaco Silva com Francisco Louçã sobre a lei da nacionalidade. Vocês veem que o que é defendido por Cavaco Silva nessa altura é o que é defendido hoje pelo Chega. E, portanto, nós vemos aqui uma espécie de, se de um lado falamos de normalização, posso dizer em oposição, falamos deste lado de anormalização de algumas ideias de direita, porque foi incutido no debate público a ideia de que todos os partidos desta nova onda de direita na Europa são de extrema-direita. Quando estamos a falar de posições que anteriormente foi defendida, por exemplo, por 2 líderes do Partido Social Democrata. Social-democracia é de esquerda. E, portanto, meus caros, isto é um paradoxo muito interessante, eu acho. Pedro Passos Coelho, em 2012-13, já defendia propostas de regulação da imigração e eram unânimes em Portugal, inclusive sem qualquer tipo de oposição pelo antigo líder do Partido Socialista, António Costa. Já na altura, o Pedro Passos Coelho defendia determinadas posições mais ou menos unânimes na sociedade portuguesa que são hoje defendidas pelo Chega. Portanto, meus caros, o que nós vemos é e agora permitam-me, isto já sou eu a introduzir termos no debate, não é que isto seja um termo estudado cientificamente, mas o que nós estamos a fazer à esquerda, nomeadamente, o que estas pessoas à esquerda estão a fazer é uma anormalização do discurso da direita e uma marginalização, diria mesmo, do discurso da direita, para que determinadas ideologias que, apesar de corresponderem a uma crescente legitimidade democrática, não serem implementadas porque estes senhores, no topo do domínio da moralidade, dizem que nós não podemos acreditar no que queremos e, aliás, educam-nos sobre aquilo que nós devemos acreditar. Meus caros, isto não é democracia. Lamento imenso, mas isto deve ser debatido e a educação do povo deve ser efetivamente feita. Não podemos ignorar a estupidificação que tem sido feita ao longo destes anos. Mas bom, meus caros, obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.